né? Para a segunda etapa da nossa aula. Vamos para a parte 2. No mesmo caderno, certo? Vamos seguir aí agora as páginas 27 e 28, tá certo? Então, vamos lá. Releia o texto da página 23. Gente, mais um erro. Não é página 23, é página 25, tá certo? Como eu já falei para vocês, esse livro, esse caderno, ele está com algumas falhas, né? Alguns erros nos números de páginas. Então, o texto que a gente quer que vocês releiam é o texto da página 25 e não 23. É o texto, a incapacidade de ser verdadeiro, tá certo? Então, vamos lá. O que é mais correto dizer sobre o texto, a incapacidade de ser verdadeiro? Marque. Então, o que é mais correto dizer sobre o texto? Aí você vem aqui e marca. Tem que ler as alternativas, né? Eu não vou ler porque senão a gente perde muito tempo. 2. O texto, a incapacidade de ser verdadeiro está o quê? Ensinando a fazer algo, descrevendo o espaço, contando sobre alguma coisa ou convencendo sobre uma ideia. Então, você marquei o X. 3. Veja se o texto que você leu tem as características próprias do texto narrativo. Responda ao que se pede. Letra A. O texto tem personagens? Quem é o principal e quais são os secundários? Então, a gente sabe que o texto tem personagens. O principal, nós já falamos que é Paulo. E os secundários são os outros, né? Então, vocês vão escrever aqui. O texto é organizado em parágrafos ou em estrofes e versos? Quantos? Já falei no outro vídeo, né, como é que esse texto está organizado. Então, quem prestou atenção vai saber. Quem não prestou, volta lá no primeiro vídeo. C. O texto tem um final? Qual? Sim, né? O texto tem um final. Qual é o final do texto? Você vai copiar aqui. D. Há falas de personagens no texto? Quem fala? Existe, né? Então, quem é que fala no texto? Aí você vem aqui e dá a sua resposta, tá certo? Leia a fonte do texto. Todo mundo já sabe o que é fonte do texto e onde ele está, onde ele aparece, né? A fonte do texto está abaixo do texto. Então, você vai ler a fonte e depois ligar corretamente as informações abaixo. Então, Carlos Drummond de Andrade. É o ano de publicação, é o autor do livro, é a editora, é o local onde o livro foi publicado ou é o livro de onde foi retirado o texto. Aí você vai ligar para a resposta correta. Você vai fazer a correspondência, tá certo? 5. O menino ficou sem praticar futebol por 15 dias, por quê? Lá no texto fala por que ele ficou sem praticar o futebol. Então, você vai marcar aí a alternativa correta. 6. O texto fala principalmente sobre qual é o assunto principal desse texto. Aí você vai marcar o X em uma dessas 4 alternativas, certo? 7. No trecho, ele provou e tinha gosto de queijo. Esse ele aqui, ó, ele provou e tinha gosto de queijo. Essa palavra ele, esse termo ele, se refere a quem? Aos dragões da independência, a Epaminondas, ao Pátio ou a Paulo? Aí você marca o X. 8. Em qual trecho do texto encontramos uma ideia de tempo? Quando o menino voltou falando, todo cheio de buraquinhos, a mãe botou de castigo, ouvira no campo 2 dragões. O que é que eu estou falando aqui que se refere a tempo? Aí marca o X. 9. O título do texto é A Incapacidade de Ser Verdadeiro. Escreva o título do texto utilizando uma palavra contrária à palavra destacada. O que é incapacidade? Eu já falei, né? É quando a gente não consegue fazer algo. Então, o contrário de incapacidade é o quê? Aí você escreve aqui. 10. O antônimo de incapacidade é capacidade. Qual é o antônimo de verdadeiro? Antônimo, gente, é o significado oposto, é o contrário, tá certo? Então, o contrário de incapacidade é capacidade. E qual é o contrário? Qual é o antônimo de verdadeiro? Aí você escreve aqui. 11. Reescreva as frases abaixo, substituindo as palavras destacadas por seus antônimos. Faça os ajustes necessários para a coerência das novas frases que se formarão. Então, eu quero aqui o antônimo, o contrário, significado oposto, tá certo?
Então, Augusto é um garoto muito interessado pelos seus estudos. Qual é o contrário de interessado? É só escrever o contrário de interessado aqui? Não, você vai copiar com letra bem bonita a frase inteira. Quando chegar aqui em interessado, você vai colocar o contrário disso. Você vai escrever o antônimo de interessado e continuar a frase. Vou dar só esse exemplo. Augusto é um garoto muito desinteressado pelos seus estudos. Então, desinteressado é um antônimo de interessado. É o significado oposto, tá certo? Débora está contente com seu desempenho nas aulas. Ela está contente. Então, qual é o antônimo de contente? Qual é o oposto? Qual é o contrário de contente? Não esqueçam que tem que fazer a frase completa, começando sempre com letra maiúscula. Não pode fazer frase com letra minúscula. E no final de cada frase tem sempre um pontinho final, tá certo? Ou outro sinal de pontuação, mas nesse caso aqui é ponto final. Paulo torce a favor do Flamengo. Então, qual é o contrário de a favor? Quem não torce a favor do Flamengo, torce o quê? Aí você coloca aqui sua resposta. D. Yasmin recortou as bandeirinhas, deixando as pontas em tamanhos iguais. Qual é o antônimo de iguais? Qual é o oposto, o contrário, né? Aí você escreve aí, tá certo? 12. Marque no caça-palavras os antônimos das palavras abaixo. Então, eu quero o antônimo, eu quero o contrário das palavras. Seguinte, cheio, proibido e após. Então, é um caça-palavra. Vocês vão encontrar aí, vocês não vão encontrar aqui essas palavras, não. Vocês vão encontrar aqui o contrário delas, o oposto, tá certo? Então, vamos aqui fechar o assunto, né? Os antônimos são expressões ou palavras que têm o significado oposto, ou seja, contrário, quando comparados à outra. Nesse caso, se forem substituídos, causam alteração no sentido inicial, expressando ideia contrária à anterior. Então, a ideia contrária de bonito é feio, né? A ideia contrária de alto é baixo. A ideia contrária de gordo é magro, né? Então, o antônimo é o contrário, é o significado oposto, tá certo? Então, vamos lá para a nossa produção de texto. Releia o texto A Incapacidade de Ser Verdadeiro. Reescreva os 2 últimos parágrafos do texto, dando novo desfecho à história, sem esquecer que você não pode desprezar os parágrafos anteriores. Então, olha só. Nós temos aqui o texto, né? Eu quero contar com vocês aqui o parágrafo, ó. Temos aqui um parágrafo, temos aqui outro parágrafo, temos aqui outro parágrafo e aqui outro parágrafo. Então, esse texto ele tem 4 parágrafos. Como é que vocês vão fazer agora a tarefa? Vocês vão copiar o título, saltar uma linha, copiar todo o primeiro parágrafo, copiar todo o segundo parágrafo e vocês vão inventar, vocês vão criar mais 2 parágrafos do texto. Esses 2 parágrafos aqui, ó, vocês não vão poder copiar. Por quê? Porque você que vai dar um novo desfecho para a história. O que é desfecho? É o final. Então, esse final do texto aqui, quem vai escrever é você, tá certo? Então, tem que ler, não pode fugir do assunto. Então, a gente está contando aqui a história de Paulo, que é um menino que inventava coisas, que tinha a fama de ser mentiroso. Então, você não vai poder falar aqui embaixo uma coisa completamente diferente. Você tem que seguir a mesma ideia do texto, tá certo? Então, para isso, vocês vão para o caderno de matéria de vocês, o caderno de matéria, vão fazer na matéria de língua portuguesa, né, de português, o nome da escola bem bonitinho, o nome do aluno, a data de hoje, o nome da sua professora, vão escrever produção textual e vão escrever a incapacidade de ser verdadeiro, vão copiar o primeiro parágrafo todo e o segundo parágrafo todo, deixando o parágrafo, ó, o espacinho do parágrafo. E esses 2 últimos aqui, esse você não copia porque é você que vai criar, tá certo? Quero receber todos os textos bem bonitinhos no meu privado, com letra bonita, porque eu quero entender e quero ver como está a escrita de vocês, tá certo? Então, pessoal,
Capriche na letra e na organização da atividade. Assim que terminar, envie para a professora no privado, tá certo? Qualquer dúvida, como sempre, já sabem, é só chamar. Beijos da Pro Elisângela e até a próxima aula, tá certo? Beijos e até mais!